O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que no mundo a depressão entre crianças na faixa dos 6 anos aos 12 saltou de 4,5% para 8% na última década. E para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Carla Carolina Cordeiro. Bom dia, Carla. Bom dia, Carla. Carla, como preservar a saúde mental dos pequenos? Então, quando a gente fala de saúde mental, na infância, a gente entende que é um campo muito amplo, muito abrangente, né? E aí é preciso a gente priorizar pela qualidade de vida dessas crianças. A gente entende que essa qualidade de vida, ela deve estar ligada a um âmbito biopsicossocial. E aí a gente vai verificar não só as questões biológicas dessa criança, mas também a área psicológica e a área social. Dentro dessa área psicológica, a gente vê que, diante das situações que a gente está vivenciando, né, aquelas famílias que têm uma melhor qualidade de vida, no sentido de um lar harmonizado, né, pais que se respeitam, que preservam por essa saúde da criança, a criança ela consegue ter um melhor desenvolvimento emocional e cognitivo. Por outro lado, aquelas famílias mais desajustadas emocionalmente, prejudicadas, né, e que ambientes onde os lares são permeados por agressividade, tanto verbais quanto físicas, a criança ela tende a reproduzir também esse tipo de comportamento porque é a forma com que ela aprende, é vivenciando, é visualizando. E aí essas crianças acabam sendo prejudicadas e afetadas emocionalmente também. Carla, falando sobre a depressão ou ansiedade na infância, né? Quais os sinais de que algo está errado? Então, quando a criança ela está muito retraída, está apresentando comportamentos diferentes que ela vinha apresentando ao longo do tempo, né? Quando a criança ela começa a ter medo de sair de casa, medo do contato com o outro, essa criança ela está muito reservada também, né? Alterações no comportamento, que a gente sempre visualiza isso. Então, são sinais de alerta para que os pais possam estar procurando uma ajuda. E na hora de procurar essa ajuda, Carla, o que a gente deve procurar na hora de procurar um especialista para ajudar essa criança, né? O que você deve estar atento neste momento? Então, é preciso procurar um psicólogo infantil para que possa estar trabalhando essas questões com a criança. Né? Dentro da terapia, o psicólogo vai estar fazendo também psico-orientação com esses pais, para que eles saibam conduzir, porque na maior parte dos casos, a família ela precisa modificar também para que haja uma mudança na criança. Não adianta a gente tratar a criança de forma isolada e não orientar esses pais. A gente precisa psicoeducar os pais para que eles saibam como conduzir em casa também para a melhora do quadro do seu filho. E falando sobre o Janeiro Branco, né? Janeiro está acabando, já está aí fevereiro batendo na porta. Existem dicas do que a gente pode fazer no dia a dia dessas crianças para tentar ajudar elas, caso um quadro de ansiedade se instale ou para que isso não aconteça? Então, primeiro, eu acho que a gente precisa olhar mais para os nossos filhos, né? Ter um olhar mais empático, ter mais paciência com eles, nos colocar também no lugar das crianças. A gente anda tão corrido no nosso dia que a gente esquece dos nossos filhos. Então, por exemplo, quando a gente tem um amigo que está sofrendo por alguma coisa, a gente estende o nosso ombro, né? E acolhe a dor e tenta se colocar no lugar dele. E às vezes com nossas crianças a gente não faz isso. Então, a gente exige uma postura diferente dessa criança. É preciso parar e olhar mais para os nossos filhos. É preciso que a gente consiga motivá-los, que a gente consiga elogiar. Geralmente, a gente só chama a criança para reclamar ou para pedir alguma coisa. E a gente esquece de elogiar, às vezes, pelas pequenas coisas diárias que ela consegue fazer no dia a dia. Então, é imprescindível que a gente consiga também estar elogiando os nossos filhos, estar olhando o desempenho dele, as coisas positivas que eles vêm fazendo e estar ressaltando esses comportamentos adequados. Muito obrigada pela sua entrevista, Carla. Disponha. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com a psicóloga Carla Carolina Cordeiro, que explicou e deu dicas sobre como preservar a saúde mental infantil neste Janeiro Branco.
Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.